A graça e a paz para todos. Neste momento vamos estar meditando na palavra do nosso Deus e a mensagem de hoje ela tem por título: De que lado você vai ficar? Estarei lendo Deuteronômio capítulo 30, dos versículos 14 a 16. Nos diz a palavra do Senhor: Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Ver que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuíres. Em um momento decisivo, Deus fala para a nação de Israel tomar uma decisão, já que estava prestes a tomar posse da terra prometida. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês têm a palavra, os meus mandamentos. Ninguém é mais inocente ou ignorante quanto ao certo e errado, e vocês sabem da minha vontade e das minhas promessas. Então escolha. Versículo 15: Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Hoje nós somos o Israel de Deus e Ele está dizendo para tomarmos uma decisão. O que você escolhe? De que lado você vai ficar? Que decisão você vai tomar? Você está prestes a entrar no céu de glória, pois Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Esta é a mensagem de Deus com esta palavra. Mas para facilitar a decisão, vamos analisar algumas vantagens e ver de que lado vale a pena ficar. Quando Deus fala da vida e do bem, Ele está falando daquilo que Ele oferece. Quando é falado morte e mal, é aquilo que o inimigo oferece. Então veremos as vantagens e a diferença entre o que Deus oferece e o inimigo. Primeira diferença: Cristo é luz, o inimigo é trevas. Cristo manda pregar a palavra exatamente para tirar as pessoas das trevas e levá-las para a luz. 1 João 5,19 está escrito: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. E quem está no mundo está em trevas. Veja o que o Senhor diz para a igreja. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus ainda diz em João capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E em João capítulo 1, versículos 4, 5 e 9 está escrito: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Lucas capítulo 1, versículo 79 está escrito: Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E nós sabemos que quem anda em trevas, além de não enxergar, está sujeito a cair ao caminhar. Salmo 119, versículo 105 nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E quando nós estamos em Cristo, Mateus 5,14, próprio Jesus Cristo diz: Vós sois a luz do mundo. Segunda diferença: Cristo faz enxergar, o inimigo cega. Cristo faz isso de forma literal e espiritual. Lucas capítulo 14, versículo 18, a parte B diz: Eu vim para dar vista aos cegos e de todos os tipos. Salmo 146, versículo 8: O Senhor abre os olhos do cego. Agora palavras de alguém que foi curado. João capítulo 9, versículo 25: Eu era cego, mas agora vejo. E o Salmo 119, versículo 18, o salmista pede ao Senhor: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra.
Já o inimigo, ele faz o contrário. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século, se referindo a Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Terceira diferença: Cristo é a verdade, o inimigo é a mentira. João capítulo 18, versículos 37 e 38 está escrito: Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Pilatos, ele não esperou pela resposta, mas Jesus Cristo responde isso em João capítulo 14, versículo 6, quando ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Já o inimigo, Jesus deixa bem claro, falando ele com os fariseus. Em João capítulo 8, 44, ele diz o seguinte: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Quarta diferença: Cristo justifica e salva, e o inimigo acusa e condena. Romanos 4, versículo 25 está escrito: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Na continuação, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso acontece mediante o arrependimento e confissão. Aí a pessoa é justificada e salva. 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Já o inimigo, veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E aqui você pode se lembrar de Jó, que era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal, ou seja, tinha um bom testemunho diante de Deus, mas o inimigo constantemente estava na presença de Deus o acusando. Quinta diferença: Cristo cura e o inimigo faz adoecer. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 13, versículos 11 e 12. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. E lembrando ainda de Jó, todas as doenças que ele teve foi obra do inimigo. E nós temos até o caso da epilepsia. Lucas capítulo 9, versículo 42. Veja o que está escrito: Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Sexta diferença: Cristo oferece uma porta estreita e o inimigo uma porta larga. Só que a de Cristo leva para a salvação e a larga para a condenação. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Sétima diferença: Cristo veio para dar vida abundante e o inimigo para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10 está escrito: O ladrão, se referindo ao inimigo, vem apenas para roubar,
matar e destruir. E eu, no caso, Jesus Cristo falando, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Oitava diferença: Cristo oferece o reino do céu, o inimigo, o reino da terra. Marcos capítulo 1, versículo 15 está escrito: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Mateus capítulo 4, versículo 17 está escrito: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículo 7, ele falando aos seus discípulos: e indo pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Já o inimigo, veja o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Aqui é o inimigo falando a Jesus Cristo. E quantos estão se prostrando diante do inimigo para conquistar reinos aqui na terra, ou reinos deste mundo? E agora eu pergunto: quem na sua sã consciência escolheria a morte e o mal, tendo como opção também o bem e a vida? Quem na sua sã consciência escolheria ficar com o inimigo em vez de ficar com Deus? Quem na sua sã consciência escolheria a condenação ao invés da salvação? Entenda que eu não estou falando de religião, de frequentar uma igreja. Estou falando de uma vida com Deus, uma vida de comunhão e obediência, que nos leva a uma vida abençoada e plena das promessas de Deus. Diante de tudo que foi exposto, qual será a sua decisão? A vida e o bem ou a morte e o mal? Para escolher a vida e o bem, você precisa escolher Cristo, porque Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando se escolhe a vida e o bem, está se escolhendo o senhorio de Cristo sobre a sua vida e, logicamente, está recebendo a salvação. Conforme Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que está escrito: se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Quero orar por você que vai entregar sua vida a Cristo. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, te agradecendo por cada vida que ouviu e recebeu esta palavra em seu coração e agora está pedindo perdão pelos seus pecados e se entregando completamente a Ti, te recebendo como Senhor e Salvador de sua vida, para uma nova vida, para uma nova história. Receba, Senhor, cada uma delas e cumpre Tua vontade em suas vidas. Essas bênçãos, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aqui foi o pastor Paulo. Deus lhe abençoe com toda sorte de bênçãos.